se o jejum é válido para os nossos dias? Depende do que você acredita. Se você crê que o jejum é importante na sua crença e dentro do seu arcabouço de fé, isso é uma atitude que vai, de fato, representar uma conexão sua com o divino, é válido. Mas se você entendeu que não é necessário um jejum físico, mas sim um jejum espiritual, e que muitas vezes esse jejum espiritual no recolhimento, você vai comer menos, mas não porque eu vou fazer um jejum, vou ficar com fome, mas porque naturalmente você vai sentir menos fome ou coisa parecida, ele é válido. Muitos falam que após um trabalho mediúnico exaustivo, a pessoa sente muita fome, né, por conta dos fluidos que gasta, uma fome desgraçada, né? Eu não entendo nada, porque como não tenho mediunidade nenhuma, não sinto fome nunca. Então, fome nunca. Mas, realmente, vai depender muito de você. Você não pode ser uma pessoa que vive de jejum, que faz jejum, que acredita nisso, essa pessoa, obrigatoriamente, ela está errada. Cara, é o que ela acredita, isso para ela é tão importante, tão importante. Então, evidentemente, para ela, aquilo vai valer. Para quem tem o conhecimento espírita, quem compreende a doutrina espírita, e damos o direito ao outro de pensar como quiser, para a doutrina espírita não é, o jejum físico não é o mais interessante. Seria bom o jejum emocional, o jejum de palavras negativas, o jejum de uma alimentação pesada, comer demais, viver empanturrado, a reflexão sobre a alimentação animal, isso tudo completamente. Mas o jejum e ficar com fome, tudo indo para comer, gente, não posso, vontade de comer, desgraçado. Isso aí acaba até nem sendo producente se você faz isso dentro de uma situação de sofrimento. Eu tive uma aluna, muitos anos atrás, eu era imberbe ainda na época, e eu tive uma aluna e que ela dizia o seguinte: professor, todo dia, 3 horas da manhã, eu levanto para orar por 1 hora. Eu disse, mas 3 horas da manhã? Por que não bota essa oração 5 horas da manhã? E aí você faz de 5 às 6, acabou, levanta, vai tomar banho e vai começar a vida? Não, mas o sacrifício é exatamente isso. No melhor do sono, você interrompe. Ela me disse isso. Você interrompeu o melhor do seu sono para ficar 1 hora ajoelhado, rezando, e depois voltar para dormir, para mostrar a Deus o quanto que você se sacrifica para atender o chamado dele. É uma interpretação. Aí eu vou dizer que ela está errada? Na fé dela, ela está correta. Jorge, eu fico com você. Eu acho que, para mim, a abstinência alimentar não é mais importante do que a abstinência do orgulho, da inveja, do egoísmo, né? E essa que é difícil. Essa a gente nem sempre pratica esse tipo de jejum. Porque a privação alimentar, as mulheres fazem todo dia aí por vaidade, para ficar mais bonita, mais jovem, mais espelta, mais... Comer menos é bom, né? Comer menos, né? É bom. Se comer menos é jejum, eu como muito pouco. Eu tenho refluxo e a minha última refeição é às 19 horas. Quer dizer, eu só vou me alimentar amanhã. Eu estou aqui com vocês desde a hora que cheguei. Mas isso, né, professor, é o que a gente chama de jejum intermitente. Eu para falar... Durante muito tempo. Eu para falar sobre o jejum, vocês podem observar minhas bochechas. Então... Assim, sobre a sua aluna, Elahá, a gente só pode criticar ela se a gente estiver fazendo mais. Porque às vezes a gente vai falar, não está errada, mas a gente não está reservando 1 hora do dia para fazer prece. Eu tive 2 alunas muito religiosas. Eu tive uma outra que era muito religiosa, e uma vez ela disse assim para mim:
Eu vou lhe emprestar um CD para o senhor ouvir. Mas o senhor ouve? Não, eu vou ouvir. Aí eu ouvi o CD dela. O senhor ouviu? Ouvi. Então, me diga um pouco de uma letra para saber que o senhor ouviu. E o senhor gostou? Eu gostei mais ou menos. Por que o senhor não gostou? Olha, eu vou te ser bem... Você que perguntou, eu vou te ser sincero. Eu não gosto de coisa que associa Jesus com glória, vitória, poder, derrotar inimigo. Não gosto disso. Eu gosto de Jesus, o amor, Jesus, humildade. Esse negócio de Jesus poderoso que vai quebrar tudo e vai me dar a vitória, não tem nada a ver comigo. Ela ficou assim me olhando, botou a mão na boca e disse: meu Deus, professor, como o senhor pensa pequenino, né? Nossa, como a sua mente é pequenininha. Não acredito nisso. Aí você devia ter dito: meu Deus, minha filha, como a sua mente é grande. Não, assim, eu tenho muito respeito a todas as vertentes religiosas. Hoje mesmo a gente teve a oportunidade de enviar um amigo nosso, conhecemos na rua, para a clínica do pastor Milton César. E eu virei para ele e falei assim: pastor, quantas pessoas vocês recebem? Quantas Jesus mandar? Mas já acabou. Quanto custa? Não custa nada. Pronto. E se chegar a 1.000 pessoas? Não, é porque Jesus já mandou a comida pelo caminho. A gente só precisa dobrar os joelhos e rezar. Então, ele tem o hábito, quando acaba a comida, que acaba. Ele não tem dinheiro para... Ele tem mais de 300 pessoas lá. Acabei de ver que ele mandou uma mensagem agora, inclusive. E quando ele acaba a comida, ele dobra o joelho e reza. Talvez nós, assim, eu não vou dizer que a gente sabe que a fé sem obras é morta, mas talvez nós, espíritas, podemos aprender disso. Nós podemos aprender da oração. A menina acorda 3 horas da manhã. Ela está fazendo algo que é nobre. Talvez a gente está falando isso, mas a gente não para 1 hora do nosso dia, do nosso horário produtivo, da nossa manhã. Talvez a gente não acorde 1 hora mais cedo. Então, há 2 anos e meio atrás, eu falei assim: eu vou fazer uma vibração pelos enfermos. Eu falei: e se eu passar o resto da minha vida tirando 1 hora do meu dia para fazer, da minha quinta-feira, para fazer prece pelos enfermos, e tudo bem, não acontecer nada. Eu falei: tudo bem, eu vou ter passado 1 hora de todas as minhas semanas fazendo prece pelos enfermos. Minha mãe faz pelos enfermos, minha mãe faz pelos suicidas, e ela faz pelos aqueles que estão nos abismos das trevas, e ela faz, e eu nem sabia disso, eu fui descobrindo, ela foi encontrando no dia a dia dela. Ela falou: não, eu paro para fazer esse momento, esse dia eu faço pela manhã. Ela deve estar assistindo agora. Faço pelos suicidas, faço. Então, assim, eu não estou dizendo que ela está errada, mas nós deveríamos aprender do exemplo de fé dessa jovem. Nós deveríamos aprender do exemplo de fé. Sobre o jejum, o Espiritismo nos explica e liberta a consciência, como o Elahá disse. Mas para o católico, para o hindu, para o muçulmano, para o judeu, é importante. Para o judeu, faça jejum. Para o católico, faça. Agora, nada impede de, sem nenhum tipo de crítica, julgamento, e com respeito e admiração pela disciplina e dedicação desses irmãos que ainda obtêm essas práticas, nada impede da gente falar: olha, o jejum é muito importante, mas é o jejum de palavras, jejum de pensamentos, de emoções, corroborando tudo que o Elahá e o professor disse. Mas eu gostaria, de todo o meu coração, de ver essa fé. Umas 58 vezes na minha vida só. Quando sugerimos no centro espírita ou em grupos de amigos espíritas, qualquer tipo de obra que necessita de recursos financeiros, eu ouço às vezes as pessoas dizendo: mas da onde a gente vai tirar? Mas da onde vai sair o dinheiro?
De onde vai sair esse bem? E uma coisa eu aprendi com os protestantes e no judaísmo. Eu falo assim, mas gente, se recurso financeiro for problema para o Criador do Universo, eu posso mudar de Deus. Eu tenho que transformar minha fé, eu tenho que descobrir quem é o Criador do Universo para minha fé ser nesse Deus. Se for recurso financeiro. E sempre aconteceu as coisas mais interessantes para que as pessoas pudessem ver sempre, todas as vezes, para que as pessoas pudessem ver as mãos dos espíritos superiores através de Deus, levando os recursos de forma inimagináveis. Então, dentro da fé de cada um, a gente encontra um patrimônio íntimo a ser respeitado. O Espiritismo nos liberta dessas práticas. Mas eu tenho profunda admiração por todos que assim fazem, como Gandhi, como Madre Teresa, como tantos que realizam jejuns ou essas práticas exteriores, mesmo tendo a fé interior, sem ser sepulcro caiado. Então, é minha opinião sobre o assunto.